Mercado de criptomoedas bem animado nessa segunda-feira, com o fechamento semanal que aconteceu ontem. Muita gente acreditando que podia cair mais e hoje a gente está vendo altcoins aqui entregando 10, 15, 20% de lucro. Por isso que eu tenho falado aqui no canal sobre as oportunidades de você comprar e vender no curto prazo. E agora já está chegando aqui um momento de realização de lucro, justamente de moedas que eu já tenho falado que eu estou comprando e vendendo, aproveitando, né, essas expectativas da gente pegar algum fundo, coloca o nosso stop e vamos ver o que vai acontecer. É provável que a gente tenha agora mais um estouro aí do Bitcoin, de repente não buscar os 80 mil, de repente 85 mil. Não é uma reversão de que o mercado agora vai entrar numa tendência de alta, mas é bem interessante porque te dá a oportunidade de você estar melhorando seu caixa. E o Bitcoin agora também muito forte, chegando na região aqui dos 74.500, e eu vou falar os pontos que eu acredito que ele pode ir durante essa semana, inclusive, já que a gente tem uma reunião com a manutenção da taxa de juros quarta-feira. Semana bem turbulenta e ainda está rolando, né, o nosso conflito que a gente está acompanhando de perto para ver Estados Unidos e Irã, e até agora a situação não tem nenhuma ideia de melhora ou até mesmo de tempo de encerramento. Por isso que eu acredito que o curto prazo vai dar oportunidade para ficar comprando e vendendo, acumular mais Bitcoin, porque se você entende que você quer guardar Bitcoin para 2028, 2029, 2030, já está numa boa oportunidade aqui, num bom momento para você poder comprar. Vamos dar uma analisada agora e ver algumas moedas aqui para você que tem aí na carteira, de repente, já realizar o lucro também. Olha que interessante como o sentimento do mercado ele muda de forma muito rápida. Uma semana a gente estava no nível 8, muito medo, extremo medo, e isso poderia até piorar. Só que nós começamos uma semana interessante, né? O Bitcoin que já vem nesse aspecto de cunha, isso aqui é um ponto de atenção. Você pode colocar tanto no gráfico diário quanto no 4 horas. Você vai ver que nós falamos, olha, isso aqui é uma boa oportunidade de compra aqui e aqui. A gente está trabalhando nesse formato de cunha, isso aqui é interessante. Bitcoin pode romper essa região, está no rompimento aqui dos 73.500, pode buscar, quem sabe, os 75 mil. Eu estou monitorando essa liquidez que está aqui, ó, na região dos 75 mil. Ele pode limpar todo mundo aqui ao longo dessa semana, inclusive, fazer um recuo de curto prazo, de repente até hoje mesmo, um recuo de curto prazo, pega aqui uma retração de Fibo, já que a gente está aqui há alguns dias com alta no Bitcoin, ó, de repente ele faz uma retração, ele vai, toca na média para buscar os 75, pode acontecer isso. 75 é um ponto de atenção agora. E lembre-se que eu já tenho falado isso aqui em vários vídeos, tem vídeos aqui da semana retrasada, na verdade até mais do que isso, deve ter um mês isso daí, a gente falando da possibilidade desse fundo aqui também. Isso aconteceu, foi lá no início de fevereiro, e a gente falando sobre, olha, agora a gente tem pelo menos até os 75 mil para ficar de olho justamente por causa desse movimento de retração de Fibo. Então a gente pode vir aqui, de repente, quem sabe, até os 80 mil, ponto de atenção para manter ainda a tendência de baixa. Vem limpar todo mundo aqui e depois a gente vai tentar renovar mais um fundo. Tem que ficar atento porque eu já fiz todas essas análises aqui e está acontecendo. Falei em live, falei em vídeo e está acontecendo. Ponto de atenção é o SP500. O SP500 pode vir testar novamente esse suporte. Ele abriu o mercado ontem e pelo menos está numa recuperação do diário. Mas se testar essas regiões aqui e perder essa reversão no semanal, isso pode impactar o mercado como um todo. A gente ainda está vendo conflito de Estados Unidos, que também começou a se meter na questão da Ucrânia, falar também com OTAN, Irã, então isso tudo pode impactar o mercado como um todo. Pode fazer o Bitcoin simplesmente buscar regiões aqui abaixo dos 60 mil. Se o mercado cair um pouco mais, Bitcoin perde 60 mil e vai lá nos 55, fazendo com que a gente de fato veja a oportunidade de curto prazo, fazer o lucro e mantendo essa tendência que eu tenho falado aqui, de repente, quem sabe, chegar no 75, 80 e buscar um novo fundo. E dá uma olhada nisso aqui. A própria Worldcoin que eu tenho falado o tempo todo, que eu fico comprando e vendendo, ela estava com uma boa oportunidade de compra. A gente formou esse canal, nós perdemos. Eu fiz uma entrada aqui no sábado, eu cheguei a falar isso aqui em live na sexta-feira, comprei na quinta e também já estava falando na sexta na live, acabei vendendo, na verdade estopou, e aí eu entrei de novo, consegui pegar essa pernada e já saí até um pouquinho de forma antecipada. Eu saí aqui no toque da média hoje, eu estou fazendo esse trade alavancado. Agora eu vou esperar para poder ver a oportunidade no gráfico de 4 horas e 1 hora. Olha só, o gráfico de 1 hora, se você tivesse aproveitado esse movimento aqui de entrada na sobrevenda, isso aqui eu falei,
falei aqui, você pode deixar seu like, se inscrever no canal, isso aqui te agrega a ganhar, a faturar. E olha só que interessante, eu tinha feito a minha entrada aqui, cheguei a sair, fiz uma nova entrada aqui, foi no sábado, tá? Eu tomei um stop bem aqui nessa retração, porque eu fui subindo meu stop, mas deu tempo de entrar novamente. E aí, o que eu fiz? Já cheguei nesse rompimento aqui e eu saí fora. E agora deu um pouquinho mais de alto, deve ter sido aqui só para poder limpar essa galera. Acredito que vai ter uma correçãozinha de curto prazo. E aí vou fazer uma nova entrada nessa retração de FIBO, que eu acredito que vem mais ou menos nessa região. Para isso você pega aqui, ó, retração de FIBO e verifica, ó, mais ou menos nessa região. Se você estivesse utilizando a Margex e pegando aqui essas ideias que eu estou te falando de setup, você já poderia estar colocando vários indicadores aqui. MACD, RSI, banda de Bollinger, médias que eu estou utilizando para poder fazer essas comprinhas e vender no curto prazo. Isso aqui vai te dar uma baita de uma chance e oportunidade para poder melhorar suas compras e suas vendas. Aqui dentro você ganha bônus, $50, você vai ganhar agora utilizando meu link. Tem um grupo também que você pode participar. Depois que abrir tua conta, dá uma lida aqui na descrição que tem um grupo para você poder participar. Vai lá e comenta que você vai ser direcionado para o grupo. Aqui você tem o TrendView para colocar vários indicadores e não tem KYC. Fica atento porque a Receita Federal está batendo forte, mudaram as regras agora e estão obrigando as corretoras a entregar tudo aquilo que você está fazendo. Então, abra a tua conta na Margex e dá uma olhada no vídeo que eu fiz falando sobre compra e venda. Como que você faz isso aqui dentro? Porque você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Mesma coisa aconteceu com a própria NIR. NIR, eu acredito que é uma moeda forte, grandes oportunidades. Todos esses movimentos aqui, ó, foram oportunidades de entrada. Sai, né, entregando a sobrecompra. Pega aqui e faz uma compra na retração de FIBO, sai de novo entregando uma sobrecompra. Olha só que interessante. Então tem muita altcoin aqui entregando boas valorizações. Está acontecendo isso com a Polkadot, inclusive. Tinha falado da RES, que era uma baita de uma oportunidade de compra nesses fundos aqui também. Olha só, já entregou uma sobrecompra, tem que vender, tem que colocar lucro no bolso. Não fica dando mole com altcoins que sobem 30%, 50%, 100%, tem que vender. Ah, mas aí a gente vai continuar agora uma alta. Não dá para saber isso ainda. A gente está vendo agora o movimento do Bitcoin que você tem que ficar atento. Um movimento muito interessante. Não se assuste se o Bitcoin ainda for nos 75 mil. De repente, dá-lhe uma pernada até os 80 mil para depois iniciar uma correção. Por quê? Se a gente olha o tempo gráfico semanal, a gente ainda permanece numa tendência de baixa. Isso aqui seria uma recuperação, ó. No gráfico semanal, a gente pode buscar as médias aqui e continuar mantendo ainda essa tendência de baixa só para renovar a mínima, né? No caso, no gráfico semanal, a gente está trabalhando regiões aqui de suporte lá de 2021. Você precisa levar em consideração que tem o fator psicológico. A gente está trabalhando em cima de uma região de suporte que foi fundo no mensal, tem essa recuperação e a gente pode renovar esse fundo. Até porque, olha só, dá uma olhada no RSI que aconteceu lá em 2021. Tá vendo isso aqui? Isso foi um fundo. A gente entregou uma sobrevenda. Até porque, olha só no gráfico semanal. A gente tinha feito fundo aqui lá em 2021. Ele também fez uma sobrevenda no semanal, mas ele fez um fundo mais baixo para poder limpar todo mundo. E aqui ele mostrou uma reversão. Isso aqui foi uma divergência bullish. Isso pode acontecer. E aqui, ó, mais uma vez, a gente vem e faz um fundo para poder fazer uma reversão. Isso ainda pode durar algumas semanas. E você tem que ficar atento no que vai acontecer, porque na quarta-feira é uma incógnita. A princípio não vai cortar juros, mas e se cortar? E se não cortar, como o mercado vai reagir? Então, espera, agora você vai olhar o gráfico de 1 hora e 4 horas, não é mais o momento de compra, agora já entrou um momento aqui bom de venda para você observar e pelo menos, no mínimo, esperar uma retração de FIBO aí para ver como que vai ser essa semana. E lembre-se que essa semana a gente pode voltar nos 70 mil, nada impede. Mas bem interessante, altcoins aqui entregando boas valorizações que você já pode aproveitar agora mesmo, né? Para poder vender, daqui a pouco ficar de olho para poder recomprar se for o caso, eu vou te atualizando aqui. Dá uma olhada nos vídeos que eu lancei na semana passada, que eu dei esses pontos de entrada aqui. E agora está na hora de vender, 10, 15% de lucro já está muito bom para a semana. E a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer essa semana. Deixa o like, se inscreva no canal e assista o vídeo que eu ensinei lá comprando e vendendo na Margex. Está bem aqui no canal, vou deixar no card para você poder aproveitar. E aí? O que vai acontecer daqui para frente? Lembre-se que a gente ainda está em conflito entre Estados Unidos e Irã e pode acontecer qualquer coisa, né? Então fica atento para poder comprar no melhor momento e colocar o seu stop também para você não poder ficar no prejuízo e recomprar caso caia mais. Te espero no próximo vídeo, se inscreva no canal, deixa o like também, um abraço.